Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para começar mais um ano letivo? Tenho certeza que sim, né? Que pena que infelizmente ainda é dessa maneira, à distância, mas infelizmente é o que pode ser feito, ok? Bom, como você já sabe muito bem, eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, e você é muito bem-vindo para essa nossa primeira aula de Química Orgânica, ok? Bom, dentro desse nosso conteúdo de Química Orgânica, que é o conteúdo previsto para o terceiro ano, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a química do carbono. Dentro da química do carbono, o que eu quero que você saiba? Então, o que a gente vai aprender hoje? Bom, nós vamos aprender hoje um pouquinho da história da química orgânica. Eu preciso que você entenda como é que esse ramo se fortaleceu, ok? Quais foram os fatos, quais foram os eventos que levaram à consolidação da química orgânica. E também quero te mostrar aí um estudo do carbono e também a classificação dos carbonos dentro das cadeias carbônicas, belezinha? Então vamos lá, me acompanha até o final, que eu tenho certeza que você vai entender esse conteúdo aqui, que é bem tranquilo, ok? Bom, começando então com a história da química orgânica. Eu estou mostrando para você aqui uma linha do tempo que mostra 4 eventos, 4 momentos importantes. Quais momentos são esses? 1777, 1807, 1828 e 1858. Ah, professor, eu preciso decorar essas datas? Não, claro que não. Você não precisa decorar essas datas até mesmo porque elas não são tão precisas. O que eu preciso que você entenda é a sequência de eventos. Então vamos lá, começando aqui com o ano de 1777. Nesse ano, Tobler Olof Bergman propôs uma divisão. Ele propôs que a química deveria ser dividida em química orgânica e química inorgânica. E na visão desse cientista, a química orgânica era referente aos compostos oriundos dos seres vivos. E a química inorgânica já era aquela química oriunda dos compostos minerais, os ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, em 1807, partindo-se dessa prerrogativa, nós temos aí Jöns Jacob Berzelius. Bom, Berzelius ele enunciou a teoria da força vital. Bom, e na concepção de Berzelius, o que era essa teoria da força vital? A teoria da força vital nada mais era do que uma teoria que enunciava que somente os seres vivos, dotados de uma força vital, poderiam produzir compostos orgânicos. Sendo assim, impossível produzir um composto orgânico em laboratório, ok? Então, Berzelius propõe essa teoria. Até então, ela era incontestável, até o ano de 1828, quando aparece um camarada chamado Friedrich Wöhler. Wöhler consegue sintetizar o primeiro composto orgânico em laboratório. Então, nós temos aqui a primeira síntese orgânica em laboratório. E curiosamente, foi algo bem simples que o Wöhler fez. Ele aqueceu uma substância chamada de cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, e ao aquecer essa substância, ela foi convertida em ureia, que é uma substância orgânica. Então, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, ó. Olha a equação. Então, você tem aqui um composto inorgânico. Esse triângulozinho aqui, ó, caso você não saiba, significa aquecimento. Ok? Então, está aqui ó, indicando que houve um aquecimento deste composto inorgânico, produzindo ureia, que é uma substância orgânica. E assim nós temos a primeira síntese orgânica. Com esse evento, Wöhler encorajou outros cientistas a tentarem outras sínteses orgânicas. Muitos obtiveram sucesso e aí então derrubamos a teoria da força vital. Ok? Muito bem. Bom, e aí, em 1858, nós temos Friedrich August Kekulé. Bom, o que Kekulé observou? Ele se baseou em algumas outras observações referentes aos compostos orgânicos, de maneira que já havia sido observado que
o elemento base dos compostos orgânicos é o carbono. Dessa maneira, então, Kekulé propõe uma nova definição para a química orgânica, que é a que nós utilizamos até hoje. Então, Kekulé propõe a seguinte definição: química orgânica é o ramo da química que se dedica ao estudo dos compostos de carbono. É claro que o carbono não é o único elemento presente nos compostos orgânicos. Além do carbono, nós temos o carbono, temos também, além do carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e os halogênios, flúor, cloro e bromo, ok? E, claro, também alguns compostos apresentam iodo. Então, nós temos esses elementos aqui presentes nos compostos orgânicos, ok? Bom, além, claro, também do carbono. Belezinha? Bom, e aí, como o carbono é o elemento base dos compostos orgânicos, Kekulé formula alguns postulados. Bom, o que é um postulado? Entende-se como postulado algo que é verdadeiro e não pode ser questionado. Então eu tenho aqui uma afirmação que eu vou considerar como verdadeira e não vou questionar. Belezinha? Então, desses postulados eu quero te mostrar dois que são de fundamental importância para você entender química orgânica. Primeiro postulado: o carbono é tetravalente. O que significa isso? Significa que ele realiza 4 ligações químicas, ok? Não se esqueça que estas ligações aqui são do tipo covalente. Ok? Bom, se você não se lembra muito sobre ligações químicas, depois eu vou deixar indicado para você aí uma aula sobre ligações químicas. Belezinha? Bom, então não se esqueça disso. O carbono ele faz 4 ligações químicas. Belezinha? Outro postulado, outra afirmação feita por Kekulé, nós vamos considerar como verdadeira e inquestionável, é que o carbono forma cadeias estáveis. Então o carbono é capaz de se ligar a outros átomos de carbono e dessa maneira formar cadeias estáveis. Belezinha? Bom, já então que nós entendemos como a química orgânica se consolida enquanto ciência, enquanto ramo da ciência química, então agora a gente pode começar a estudar este elemento base, que é o carbono. Bom, fazendo um breve estudo aqui do carbono, eu quero te falar primeiro das ligações do carbono. Então vamos lá. Primeiro, se você se atentar aqui a esse meu esquema, você pode observar que está sendo compartilhado um par de elétrons. Então eu tenho aqui, um elétron aqui, então eu estou mostrando para você o compartilhamento de um par de elétrons, de maneira então que quando eu tenho compartilhamento de um par de elétrons, eu tenho uma ligação simples. Essa ligação simples aqui, eu vou dizer que é uma ligação sigma e vou representar por essa letrinha grega aqui, ok? Então tá lá o sigma representando a minha ligação simples. Uma outra situação é quando eu tenho um compartilhamento aqui de 2 pares de elétrons. Quando eu compartilho 2 pares de elétrons, eu vou dizer que eu estou fazendo uma ligação dupla, ok? E a ligação dupla ela é formada da seguinte maneira: eu tenho uma ligação sigma e uma ligação π. Ah, professor, como é que eu diferencio a ligação π da ligação sigma? Pessoal, esse não é o nosso objetivo agora. Eu teria que entrar em teoria de orbital molecular, isso não é o objeto do nosso estudo agora. Basta apenas que você saiba ligação simples, ligação sigma. Ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma com uma ligação π. Pronto. Mas eu tenho também aqui uma terceira situação, onde eu posso compartilhar aqui 3 pares de elétrons. Quando eu compartilho aqui esses 3 pares de elétrons, eu tenho então uma ligação, por analogia, você já sabe que é uma ligação tripla. Bom, a ligação tripla ela é formada por uma ligação sigma e uma ligação π. Então, representando aqui uma ligação sigma e 2 ligações π. Belezinha? Então, lembre-se, a ligação π ela está presente na ligação dupla e está presente também na ligação tripla. O que é a ligação π e sigma? Não precisa entrar em detalhes. Basta que você saiba que a ligação simples é sigma, a dupla uma sigma, uma π, e a tripla uma sigma, 2π. Pronto. Belezinha? Bom, vamos nós então. Vamos seguindo aqui. Hibridização ou hibridação do carbono.
Hibridização, pessoal, quer dizer alguma coisa que está se combinando, uma mistura. Nesse caso aqui é mistura de orbitais, que eu também não preciso que você entenda como, eu apenas preciso que você consiga classificar. Então preste atenção aqui. Quando eu tenho carbono com todas as ligações simples, eu vou dizer que ele tem uma hibridização do tipo sp3. O que é isso? Eu tenho um orbital s se combinando com 3 orbitais p. Ok? Ah, como que é isso? Relaxa, não vou te cobrar como é isso. Eu apenas preciso que você entenda que quando eu tenho todas as ligações simples, eu tenho esse tipo aqui de combinação de orbitais. Um orbital s com 3 orbitais p. Então falamos que é uma hibridização do tipo sp3. E quando eu tenho esse tipo aqui de hibridização, isso me dá uma geometria do tipo tetraédrica. Então, olha aqui. Perceba que esse desenho tracejado aqui vai me indicar uma ligação saindo do plano e a ligação aqui mais preenchida indica algo saindo do plano e a tracejada algo entrando no plano, como se estivesse aqui formando um desenho em 3D, ok? Bom, então tracejado aqui está entrando no plano e a ligação mais preenchida aqui está saindo do plano, mostrando aqui uma geometria tetraédrica. Bom, eu tenho uma outra situação que eu posso ter o carbono fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla. Quando isso acontece, significa que eu tenho um orbital s se combinando com 2 orbitais p. Então, a hibridização do tipo sp2. Bom, se eu tenho uma hibridização do tipo sp2, significa que eu tenho uma geometria do tipo trigonal plana. Belezinha? E uma terceira situação aqui é quando eu tenho uma ligação simples com uma ligação tripla ou ainda 2 ligações duplas. Bom, eu quero que você entenda o seguinte. Qualquer uma dessas situações aqui indica que eu tenho um orbital s se combinando com um orbital p. Então eu vou dizer que a hibridização é do tipo sp. Agora, observe que aqui me dá um ângulo de 180 graus. Aqui me dá um ângulo também de 180 graus. Então, em qualquer uma dessas situações aqui, eu vou ter uma geometria linear. Belezinha? Então, vamos lá. De novo. Se eu tenho todas as ligações simples, eu vou dizer então que o meu carbono tem uma hibridização do tipo sp3. Se eu tenho 2 ligações simples com uma dupla, sp2. Uma tripla com uma simples ou 2 ligações duplas, eu vou dizer que eu tenho uma hibridização do tipo sp. Se a hibridização é sp3, a geometria é tetraédrica. Se a hibridização é sp2, a geometria é trigonal. Se eu tenho uma hibridização sp, a geometria é linear. Ok? Não pode esquecer disso. Belezinha? Estamos combinados, pessoal? Tranquilo? Vamos nós então, vamos seguindo. Bom, agora que eu já entendi esse estudo aqui do carbono, a gente pode começar a classificar o carbono dentro de uma cadeia carbônica. Lembra que eu te falei que o carbono se liga a outros carbonos formando cadeias estáveis? Então, a gente vai analisar, né? Olhar, estudar, verificar o carbono dentro dessa cadeia carbônica agora. Então, vamos lá. Eu posso classificar o carbono quanto ao número de carbonos ligados a ele. Então, se o carbono estiver ligado a um outro carbono apenas, eu vou dizer que ele é um carbono primário. Carbono secundário, se ele estiver ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário, se ele estiver ligado a 3 outros carbonos. E carbono quaternário, se ele estiver ligado a 4 outros carbonos. Bom, aqui é o máximo que nós temos, até mesmo porque o carbono faz apenas 4 ligações. Não teria como a gente ter um carbono quintenário, por exemplo. Ok? Bom, eu sei que nesse momento você está aí, não, esse negócio está meio confuso. Bom, vamos para um exemplo então, para você entender direitinho como é que é esse negócio aqui de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Presta atenção no tio aqui, ó. Eu tenho aqui um composto, onde estou mostrando, evidenciando para você aqui somente os carbonos, tá? Para ficar mais fácil de você entender esse conceito de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, essa classificação. Olha aqui esse meu primeiro carbono. Perceba que a ligação está evidenciada aqui com um carbono apenas. Então, se esse carbono está ligado com um carbono, eu vou chamar ele de carbono primário.
Ah, ele é carbono primário porque ele é o primeiro? Não, ele é carbono primário porque ele está ligado com um outro carbono. Olha esse carbono de baixo aqui, ó. A mesma coisa está acontecendo. Ó. Esse carbono de baixo está ligado só com esse carbono aqui, ó. Então ele também é um carbono primário. Agora, diferente desse outro carbono que a gente está verificando aqui. Eu vou até trocar a cor para destacar aqui melhor. Presta atenção aqui. Nós temos aqui um carbono que está ligado a um carbono, ligado a 2 carbonos, ligado a 3 carbonos. Quando eu tenho um carbono ligado a 3 outros carbonos, eu vou dizer que ele é o quê? Ele é terciário. Belezinha? Tão sacana a parada aqui? Não é fácil esse negócio? Então vamos lá. Se você entendeu mesmo, olha o próximo carbono aqui, ó. Vou trocar de cor de novo. Esse próximo carbono aqui, ó, ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos. Então ele seria um carbono o quê? Secundário. Então está ligado a 2 carbonos, é um carbono secundário. Ok? Bom, agora é o seguinte, ó. O próximo carbono aqui, ó, você já vai ver comigo. Ele é um carbono que está ligado a 1, a 2, a 3, a 4. Então se ele está ligado a 4 carbonos, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser um carbono quaternário. Tá aqui. Belezinha? Bom, e aí eu já vou te dar uma dica interessante aqui, ó, pra você não esquecer mais. Todo carbono que tiver nas pontas, nas extremidades, eu já posso classificar ele logo como carbono primário. Então, olha aí, esse carbono aqui, ó. Esse carbono está ligado somente a um carbono. Então, eu vou colocar ele aqui também como carbono primário. Aí vem a confusão. E eu já vou logo te tirar essa confusão. Primeiro, volta nesse carbono comigo aqui, ó, no carbono terciário. Perceba que ele está ligado com uma ligação simples e aqui do outro lado uma ligação dupla, outra ligação simples. O tipo de ligação não importa para essa classificação. O que importa é a quantidade de carbono. Se ele está ligado a 3 carbonos, então ele é terciário e pronto. Aqui, os ligantes também, ó, se for de diferente do carbono, não faz, não entra na classificação. Eu tenho aqui, ó, um oxigênio e tem um bromo. O que me interessa são o número de carbonos. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado só com esse outro carbono. Então, se ele está ligado só a um carbono, ele é um carbono primário. Então, eu vou classificá-lo como primário e pronto. Se os outros ligantes forem diferentes do carbono, para mim não interessa. Belezinha? Sacaram aqui esse exemplo? Então, vamos prosseguir. Podemos classificar também quanto ao tipo de ligação. Então, vamos lá. Carbono saturado é aquele que tem apenas ligação simples. E o carbono insaturado ele pode realizar ligação dupla ou tripla, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Perceba que esse meu primeiro carbono aqui, ó, ele só faz ligação simples, então ele é um carbono que saturado. Esse carbono aqui de baixo também só está fazendo ligação simples, ele é saturado. E esse último carbono aqui também ele é saturado. Agora, presta atenção aqui no seguinte. Ó. Eu tenho 2 carbonos fazendo o quê? Uma ligação dupla. Então, isso aqui me caracteriza um carbono insaturado. E aqui também um outro carbono fazendo ligação dupla com um outro carbono. Então, também um carbono insaturado. Perceba que quando eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação com outro carbono, então eu tenho aqui, ó, o que eu chamo de uma ligação dupla. Então eu posso falar que é uma insaturação. Então não se esqueça disso. Ligações duplas ou triplas entre carbonos, nós vamos chamar de quê? De insaturação. Belezinha? Bom, cuidado, eu frisei aqui, ó, entre carbonos. Se você tiver uma ligação dupla com outro elemento, de carbono com outro elemento, você não pode considerar como insaturação, é só ligação dupla entre carbonos. Então aqui, ó, o tio pode falar para você o seguinte, que nós temos aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos insaturados. Eu tenho 3 carbonos saturados
E ainda eu posso falar que eu tenho nessa minha cadeia carbônica aqui, uma insaturação. Conseguiu pegar a ideia? Então, como é que eu classifico carbono? Primário, secundário, terciário, quaternário, quanto aos ligantes dele, quanto ao número de carbonos. Agora, quanto às ligações, ele pode ser um carbono saturado ou insaturado. Belezinha? Bom, prosseguindo então aqui contigo, vamos fazer um exercício aqui para a gente ver se nós entendemos tudo isso. Então, vamos lá. Sobre a cadeia carbônica a seguir, pede-se. Então, tem aí uma cadeia carbônica. Completar as ligações do carbono com o hidrogênio. Aí você fala assim, como assim? Como é que eu vou saber quantos hidrogênio? Lembra que eu te falei que aquele postulado lá do Kekulé? Nós temos que lembrar que o carbono faz quantas ligações? 4 ligações. Então, o que tiver faltando, você completa com hidrogênio. Olha o tanto que é tranquilo. Esse primeiro carbono aqui, ó, eu já estou mostrando uma ligação. Então, quantas faltam? Está faltando 3 para inteirar 4. Então, basta eu vir aqui e completar. Olha o tanto que é tranquilo. Aqui, ó, esse segundo carbono ele já está fazendo uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações. Então ele já está fazendo todas as 4, eu não preciso colocar nenhum hidrogênio nele. Já esse outro carbono aqui eu tenho que completar com 2 hidrogênios. Por quê? Porque ele está precisando fazer aqui mais 2 ligações. Ó. Tem 2 ligações já evidenciadas, então está faltando 2 ligações. Seguindo aqui, esse próximo carbono está fazendo 1, 2, 3, 4, não preciso mexer com ele. O próximo, 1, 2, 3, então vou colocar aqui mais um hidrogênio. Beleza? Esse carbono de baixo aqui, ó, ele está fazendo só uma ligação, então eu vou colocar aqui 1, 2, 3 carbonos, 3 hidrogênios, desculpa. E esse outro carbono aqui, vou colocar aqui mais 2 ligações com hidrogênio. E o último tem só uma ligação para inteirar as 4. Vou colocar aqui mais 3 hidrogênios. Pronto, tá aí, ó, tranquilo. Letra A resolvida. Já completamos aqui os hidrogênios, os carbonos com os hidrogênios que estavam faltando. Letra B, determinar a quantidade de carbonos terciários nessa estrutura. Bom, carbono terciário é aquele que está ligado com 3 outros carbonos. Então basta procurar esse tipo de carbono. Bom, olha só. Aqui nas extremidades eu já sei que é primário, então eu já vou marcar aqui, ó, primário, primário, primário. Os que estão entre 2 carbonos eu sei que são o quê? Eu sei que são secundários. Então, ó, esse carbono aqui, ó, é secundário. Esse carbono também é secundário. Agora, olha esse carbono aqui, ó. Esse carbono ele já está entre 3 carbonos, então ele me interessa. Então eu vou marcar ele aqui como sendo um carbono que terciário. Vou colocar aqui. Ele é um carbono terciário. Os demais que você está vendo aqui, ó, esse está entre 2 carbonos e esse também está entre 2 carbonos, então são carbonos do tipo secundário. Então, vou marcar aqui só para a gente se orientar melhor. Então, ó, a letra B me pede a quantidade de carbonos terciários. Terciário é o que está em verde aqui. Eu tenho apenas um carbono terciário. Então, respondendo aqui a minha letra B, determinar a quantidade de carbonos terciários, então eu tenho apenas um carbono terciário. Esse meu 1 aqui ficou bonito demais, deixa eu arrumar isso, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho apenas um carbono terciário, beleza? Pronto. Letra C. Fornecer o número de carbonos sp2 e ligações π presentes nessa estrutura. Bom, carbono sp2. Para quem não se lembra, o carbono sp2 é aquele que tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ó, você observa isso aqui nesse carbono, ó, que eu estou marcando aqui com a setinha. Ele tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. Esse outro carbono aqui também tem 2 ligações simples e uma dupla. E esse outro carbono aqui também, ó. Você está vendo que ele tem uma ligação dupla e 2 simples. Então, quantos carbonos eu tenho do tipo sp2? 3 carbonos sp2.
Pronto. Ligação π. Eu disse para você que a ligação π está presente onde? Na ligação dupla ou na ligação tripla. Eu tenho uma ligação dupla aqui. Então, lembrando, quando a ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. E aqui eu tenho outra ligação dupla também. Uma é sigma e a outra é π. Então, eu tenho uma ligação π aqui, uma outra ligação π aqui. Isso me dá um total de 2 ligações π. Pronto. Belezinha, gente? Tranquilo demais, né? Bom, chegamos então ao final dessa nossa primeira aula de Química Orgânica. Eu espero que você tenha entendido. Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Se permanecerem as dúvidas, não deixe de entrar comigo pelos canais oficiais, e-mail, fórum ou até mesmo no nosso encontro semanal. Belezinha? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!